O que deve e não deve ser feito na Santa Missa? A instrução Redemptionis Sacramentum descreve detalhadamente como se deve celebrar a Eucaristia e o que pode ser considerado abuso grave durante a cerimônia. Gostaria de oferecer um resumo das normas que o documento recorda a toda a Igreja. No capítulo 1, sobre a ordenação da Sagrada Liturgia, o documento afirma que compete à Sé Apostólica ordenar a Sagrada Liturgia da Igreja, editar os livros litúrgicos, revisar as suas traduções às línguas vernáculas e também vigiar para que as normas litúrgicas sejam fielmente cumpridas. Os fiéis têm direito a que a autoridade eclesiástica regule a Sagrada Liturgia de forma plena e eficaz, para que nunca seja considerada a liturgia como a propriedade privada de algum grupo ou de alguém. O bispo diocesano é o moderador, o promotor e o custódio de toda a vida litúrgica da diocese. A ele corresponde dar normas obrigatórias para todos sobre matéria litúrgica, regular, dirigir, estimular e algumas vezes também corrigir e repreender. Compete ao bispo diocesano o direito e o dever de visitar e vigiar a liturgia nas igrejas dos oratórios situados no território da sua diocese, mesmo aquelas que sejam fundações ou dirigidos por institutos religiosos, se os fiéis recorrem a eles de forma habitual. Todas as normas referentes à liturgia que a Conferência dos Bispos determine para o seu território de competência, conforme as normas do direito, devem se submeter à aprovação da Congregação para o Culto Divino e a disciplina dos sacramentos, sem a qual carecem de um valor legal. No capítulo 2, sobre a participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia, o documento Redemptionis Sacramentum estabelece que a participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia e nos outros ritos da Igreja não pode ser equivalente simplesmente ao estar presente. Uma presença mais ou menos passiva, mas é preciso valorizar essa presença como um verdadeiro exercício da fé e da dignidade batismal. A força da ação litúrgica não está na frequente mudança dos ritos, mas verdadeiramente em aprofundar na palavra de Deus e também no mistério que se celebra. Entretanto, não se diz que necessariamente todos devam realizar diversas coisas em sentido material, além dos gestos, das posturas corporais, como se cada um, de certa forma, tivesse que assumir necessariamente uma tarefa litúrgica específica dentro da celebração. Embora convenha que se distribuam e realizem entre várias pessoas as tarefas ou diversas partes de uma mesma tarefa, o estar presente na Santa Missa e participar da Santa Missa já justifica a presença dos fiéis. O documento alenta a participação de leitores e acólitos que estejam devidamente preparados e sejam recomendáveis por sua vida cristã, pelos costumes, pela fidelidade ao magistério da Igreja numa fé correta. Recomenda o mesmo documento a presença de crianças ou jovens coroinhas que realizem o serviço litúrgico junto ao altar como acólitos e recebam uma catequese conveniente, adaptada à sua capacidade para esta tarefa.
A esta classe de serviço do altar podem também ser admitidas as meninas ou mulheres, segundo o parecer do bispo diocesano e observando as normas estabelecidas. Capítulo 3, sobre a celebração correta da Santa Missa, o documento especifica sobre a matéria da Santíssima Eucaristia. O pão que deve ser consagrado deve ser o pão ázimo, apenas de trigo e feito recentemente. Não podem ser usados outros cereais, substâncias diferentes do trigo. É um abuso, portanto, grave introduzir em sua fabricação qualquer outro elemento. As hóstias devem ser preparadas por pessoas honestas, especialmente aquelas que tenham uma especialidade na elaboração e que disponham de instrumentos adequados. As frações do pão eucarístico devem ser repartidas entre os fiéis, mas quando o número deste excede as frações, deve-se usar hóstias pequenas. O vinho do sacrifício deve ser o vinho natural, fruto da videira, puro e sem corromper, sem mistura de substâncias estranhas. Na celebração, ele deve ser misturado com um pouco de água. E não deve ser admitida, sob nenhum pretexto, outra bebida de qualquer tipo ou gênero. O documento também fala sobre a oração eucarística. Só podem ser utilizadas na celebração da Santa Missa as orações eucarísticas do Missal Romano ou as aprovadas pela Sé Apostólica. No caso do Brasil, nós temos a oração eucarística quinta. Os sacerdotes não têm o direito de compor orações eucarísticas, mudar o texto aprovado pela Igreja, nem utilizar outros textos compostos por pessoas privadas, por mais bonito que sejam. É um abuso que algumas partes da oração eucarística sejam pronunciadas, seja pelo diácono, por um ministro leigo, bem como por um só ou todos os fiéis juntos. A oração eucarística deve ser pronunciada em sua totalidade e somente pelo sacerdote. A Assembleia participa, no caso do Brasil, nas aclamações previstas. O sacerdote não pode partir a hóstia no momento da consagração. Este gesto deve ser realizado no momento adequado na fração do pão. Na oração eucarística, está indicado que não se pode omitir a menção do sumo pontífice e do bispo diocesano. Em relação às outras partes da missa, o documento lembra que os fiéis têm o direito de ter música sacra adequada e idônea e que o altar, os paramentos, os panos sagrados, segundo as normas, resplandeçam por sua dignidade, por sua nobreza e também pela limpeza. Os textos da liturgia não podem ser mudados. A liturgia da palavra não pode ser separada da liturgia eucarística, nem celebrada em lugares e tempos diferentes, e muito menos o ministro pode ausentar-se do começo até o final da celebração. A escolha das leituras bíblicas deve seguir as normas litúrgicas e, portanto, não está permitido omitir ou substituir arbitrariamente as leituras bíblicas prescritas e nem mudar as leituras e o salmo responsorial com outros textos não bíblicos. A leitura do Evangelho fica reservada ao ministro ordenado, ou sacerdote ou o diácono. Um leigo, ainda que seja religioso, não deve proclamar a leitura do Evangelho na celebração da Santa Missa. Isso está proibido. Em relação à homilia, ela nunca poderá ser feita por um leigo.
Tampouco os seminaristas, estudantes de teologia, assistentes pastorais, nem qualquer membro de alguma associação de leigos. A homilia cabe ao sacerdote ou ao diácono. A homilia deve iluminar desde Cristo os acontecimentos da vida, sem esvaziar o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Por exemplo, tratando apenas da política ou de temas profanos, ou usando como fonte ideias que provêm de movimentos pseudo-religiosos. O documento indica também que não se pode admitir um credo ou profissão de fé que não encontre nos livros litúrgicos devidamente aprovados. As oferendas, além do pão e do vinho, também podem compreender outros dons. Estes últimos devem ser colocados em um lugar conveniente fora da mesa eucarística, naturalmente. O rito da paz deve ser dado antes de distribuir a Sagrada Comunhão, lembrando que essa prática não tem um sentido de reconciliação nem de perdão dos pecados. É simplesmente um rito de paz antes da comunhão. Sugere-se que o gesto da paz seja sóbrio e seja dado apenas aos mais próximos. O sacerdote pode dar a paz aos ministros, permanecendo no presbitério. Para não alterar a celebração, e do mesmo modo, se por uma boa causa deseja dar a paz a alguns fiéis, estes devem dirigir-se ao presbitério discretamente. O gesto de paz é estabelecido pela Conferência dos Bispos local, com o reconhecimento da Santa Sé, segundo os costumes do lugar e a cultura do lugar. A fração do pão eucarístico deve ser feita somente pelo sacerdote celebrante, ajudado, se for o caso, pelo diácono ou por um concelebrante, mas nunca por um leigo. Esta fração começa depois de dar a paz, enquanto se diz o Cordeiro de Deus. É preferível que as instruções ou testemunhos expostos por um leigo sejam naturalmente feitas fora da celebração da missa. E jamais o seu sentido deve ser confundido com a homilia e nem, ao menos, sequer suprimida. Em relação à união de vários ritos com a celebração da Santa Missa, o documento nos ensina que não se permite a união da celebração eucarística com outros ritos, quando o que será acrescentado tem um caráter superficial e sem importância. Não é lícito, por exemplo, unir o sacramento da penitência com a missa e fazer disso uma única ação litúrgica. Entretanto, os sacerdotes, independentemente dos que celebram a Santa Missa, sim, podem escutar confissões, inclusive no mesmo lugar onde se celebra a Santa Missa. Isto deve ser feito de forma discreta e de maneira adequada. A celebração da missa não pode ser intercalada como acrescentado a uma ceia comum e nem se unir a qualquer tipo de banquete. A missa não deve ser celebrada, salvo por uma grave necessidade, sobre uma mesa de jantar, por exemplo, ou na sala de jantar, ou em um lugar que seja utilizado para uma recepção, nem em qualquer sala onde haja outros alimentos. Os participantes da missa não podem sentar-se em torno do altar durante a celebração. Também não está permitido relacionar a celebração da missa com acontecimentos políticos ou mundanos, ou com outros elementos que não concordem plenamente com o magistério da Igreja e a doutrina da Igreja. O documento também lembra que não se deve celebrar a missa pelo simples desejo de ostentação
ou celebrá-la segundo o estilo de outras cerimônias, especialmente cerimônias profanas. Não devem ser, portanto, introduzidos ritos tirados de outras religiões na celebração da Santa Missa. No capítulo 4, sobre a Sagrada Comunhão, o documento apresenta algumas disposições. Estando em consciência de se estar em pecado grave, não se deve celebrar nem comungar sem antes recorrer à confissão sacramental, a não ser que seja por um motivo grave e não haja a oportunidade de confessar-se. Deve-se também vigiar para que não se aproximem da Sagrada Comunhão, por ignorância, os não católicos ou até mesmo os não cristãos. A primeira comunhão das crianças deve ser sempre precedida da confissão e absolvição sacramental. A primeira comunhão sempre deve ser administrada por um sacerdote e nunca fora da celebração da Santa Missa. O sacerdote não deve prosseguir a missa até que tenha terminada a distribuição da comunhão aos fiéis. Somente quando e onde a necessidade o requer, os ministros extraordinários podem ajudar o sacerdote celebrante na distribuição da Sagrada Comunhão. Pode-se comungar de joelhos ou de pé, estendendo a mão ou na boca, segundo estabelece a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica. Os fiéis têm sempre o direito de escolher se desejam receber a comunhão na boca, mas se o que vai comungar quiser receber o sacramento na mão, a comunhão também deve ser dada. Se existe perigo de profanação, o sacerdote não deve distribuir aos fiéis a comunhão na mão. Os fiéis não devem tomar a hóstia consagrada nem o cálice sagrado por si mesmos, muito menos passá-los entre si de mão em mão. Os esposos, na missa matrimonial, não devem administrar-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão. Cabe isto ao sacerdote. Não deve ser distribuída de maneira de comunhão durante a missa ou antes dela hóstias não consagradas, outros comestíveis ou não comestíveis. Para comungar, o sacerdote celebrante ou os concelebrantes não devem esperar que termine a comunhão do povo. Se um sacerdote ou diácono entrega aos celebrantes, aos concelebrantes, a hóstia sagrada ou o cálice, não deve dizer nada, quer dizer, não pronuncia as palavras como se pronuncia aos fiéis, o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Para administrar aos leigos a comunhão sob as duas espécies, devem levar em conta convenientemente as circunstâncias sobre as quais devem julgar, em primeiro lugar, o bispo diocesano. Deve-se excluir totalmente a administração da comunhão sob as duas espécies quando exista o perigo, até mesmo pequeno, de profanação. A comunhão não deve ser administrada com cálice aos leigos, onde, por exemplo, seja tão grande a quantidade de vinho para a Eucaristia e exista o perigo de que, sobre tanta quantidade de sangue de Cristo, que deva ser consumida totalmente no final da celebração. Também, quando o acesso ordenado ao cálice seja difícil com muita dificuldade. E também quando seja necessária tal quantidade de vinho que seja difícil poder conhecer a sua qualidade e proveniência. Além disso, não deve ser dada comunhão sobre as duas espécies quando não esteja disponível um número suficiente de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão que tenham formação adequada. E também onde uma parte importante do povo
não queira participar do cálice por diversos motivos. A instrução indica que não se permite que o comungante molhe por si mesmo a hóstia no cálice e nem receba na mão a hóstia molhada no sangue do Senhor. A hóstia que a ser molhada deve ser feita de matéria válida e estar consagrada. Não pode ser substituída por outro alimento. Também está absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria na comunhão. No capítulo 5º, a instrução fala sobre outros aspectos que se referem à celebração da Eucaristia, esclarecendo que a celebração eucarística deve ser feita em lugar sagrado e não em qualquer lugar, a não ser em algum caso particular e que a necessidade exija outra coisa. Nunca é lícito ao sacerdote celebrar a Eucaristia em um templo ou lugar sagrado de qualquer outra religião. Sempre e em qualquer lugar é lícito aos sacerdotes celebrar o Santo Sacrifício em latim, mesmo na forma ordinária. É um abuso suspender de forma arbitrária a celebração da Santa Missa em favor do povo, sob o pretexto de se promover o jejum da Eucaristia. Isso é um absurdo. Reprova-se também o uso de copos comuns ou de escasso valor no que se refere à qualidade dos elementos que são usados na celebração eucarística. Não se pode usar cálices de cerâmica, de cristal e outros materiais que podem quebrar-se facilmente. A vestimenta própria do sacerdote celebrante é a casula revestida sobre a alva e a estola. O sacerdote que se reveste com casula deve colocar sempre por baixo desta a estola. Reprova-se e proíbe-se o não uso das vestimentas sagradas ou vestir apenas a estola sobre o símbolo, ou o hábito comum dos religiosos, por exemplo, ou uma vestimenta comum. No capítulo 6, o documento trata sobre a reserva da Sagrada Eucaristia e o seu culto fora da Santa Missa. E, entre tantas coisas, este capítulo nos lembra que o Santíssimo Sacramento deve ser reservado em um sacrário na parte mais nobre, insigne e destacada da Igreja, e num lugar apropriado para a oração. Está proibido reservar o Santíssimo Sacramento em lugares que não estão sob a segura autoridade do bispo ou onde exista o perigo da profanação. Ninguém pode levar a Sagrada Eucaristia para casa ou para outro lugar. Não se exclui a oração do terço diante da reserva eucarística ou do Santíssimo Sacramento exposto. O Santíssimo Sacramento nunca deve permanecer exposto sem suficiente vigilância, nem sequer por um período muito curto. É um direito dos fiéis visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento, por isso as igrejas devem permanecer em horários determinados abertas. É conveniente nunca perder a tradição de realizar as procissões eucarísticas, especialmente o Corpus Christi. O capítulo 7 da instrução versa sobre os ministérios extraordinários dos fiéis leigos. Ali o documento especifica que as tarefas pastorais dos leigos não devem jamais assemelhar-se à forma do ministério pastoral dos clérigos. Os assistentes pastorais não devem assumir o que pertence propriamente ao serviço do ministro sagrado. E somente por verdadeira necessidade pode-se recorrer ao auxílio dos ministros extraordinários na celebração da liturgia. Nunca é lícito aos leigos assumir funções ou vestimentas do diácono ou do sacerdote ou outras vestes semelhantes. Se habitualmente há um número suficiente de ministros sagrados,
não se podem designar ministros extraordinários para distribuir a Sagrada Comunhão. Em tais circunstâncias, aqueles que foram designados para este ministério, tendo um número suficiente de sacerdotes, não devem exercer. Está também no documento reprovado o costume de sacerdotes que, apesar de estar presentes na celebração eucarística, abstêm-se de distribuir a comunhão, encomendando esta tarefa aos leigos. Ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, nunca está permitido a ele delegar a outra pessoa o administrar a Eucaristia. Isso cabe ao sacerdote. Os leigos têm direito a que nenhum sacerdote, a menos que exista verdadeira impossibilidade, rejeite celebrar a missa em favor do povo, ou que esta seja celebrada por outro sacerdote, se de diferente modo não se pode cumprir o preceito de participar da missa no domingo ou nos dias estabelecidos. É um direito participar da missa dominical. Quando falta o ministro sagrado, o povo cristão tem direito a que o bispo, na medida do possível, procure que se realize alguma celebração dominical para essa comunidade, chamadas celebrações da palavra, nos domingos. É necessário, porém, evitar qualquer confusão entre este tipo de celebração da palavra e a celebração da Sagrada Eucaristia. O clérigo que foi afastado do estado clerical está proibido de exercer a potestade da ordem. Portanto, não está permitido a ele celebrar os sacramentos. Os fiéis não podem recorrer a ele para a celebração da Santa Missa. O capítulo 8 da instrução está dedicado aos chamados remédios, à correção. Qualquer católico tem o direito a expor uma queixa por um abuso litúrgico ao bispo diocesano ou ao ordinário competente. E a Santa Sé tem o dever de fazer com que as normas da celebração eucarística sejam respeitadas por todos. Em resumo, este é a instrução Redemptionis Sacramentum.